Foi. Bom, gente, vamos dar sequência aqui à nossa matéria. Como dito, nós estamos falando de aplicação de pena, não é isso? Falando dos critérios de que se vale o juiz de direito para aplicar a pena aos delitos. Nós falamos que, no primeiro momento, o juiz, quando da sua atuação no processo, ele tem que se convencer da autoria. Primeiramente, ele tem que se convencer da materialidade, de que o crime ocorreu. Se convencendo da materialidade, ele tem que se convencer da autoria, e convencido de materialidade e autoria, ele vai condenar o autor e aplicar a pena correspondente. Nós sabemos que na previsão, na lei, nós temos a descrição da conduta típica, no preceito primário, e no preceito secundário nós temos a previsão da pena. Nessa previsão da pena nós temos um mínimo e um máximo, ok? Quando o juiz vai aplicar a pena, ele deve estabelecer a pena dentro desses limites. E quando se fala em aplicação da pena, nós estamos estudando, que é o tema que estamos estudando, nós vamos estudar em quais critérios o juiz deve se pautar para estabelecer a pena. Já dissemos que este cálculo é um cálculo trifásico. Num primeiro momento, o juiz analisa as circunstâncias judiciais, que são as previstas lá no artigo 59, não é? Num segundo momento, o juiz analisa as agravantes e atenuantes, as circunstâncias agravantes e atenuantes, que é o que nós vamos ver hoje, e, por fim, ele analisa as causas de aumento e diminuição. Então, é o critério trifásico. Sempre o resultado de um primeiro cálculo serve de base para o início do segundo cálculo. Ou seja, no primeiro momento, o juiz parte da pena mínima e, sobre a pena mínima prevista em lei, ele faz o cálculo das circunstâncias judiciais. Concluído o cálculo das circunstâncias judiciais, ele passa para a segunda fase. E nessa segunda fase, que é onde ele vai analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes, o cálculo é feito sob o resultado da avaliação das circunstâncias judiciais. Correto? Muito bem. Vamos a elas. Vamos às circunstâncias judiciais. Vou projetar aqui para vocês circunstâncias judiciais. Não, já falamos de circunstâncias judiciais. Vamos às circunstâncias agravantes e atenuantes. Vou projetar aqui para vocês o slide. Me interrompam aí em caso de qualquer questionamento. Vamos lá. Restritivas. Circunstâncias judiciais. Aqui. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Deixa eu desligar o celular aqui. Vamos lá. Gente, qual é a conceituação, o conceito doutrinário de circunstâncias agravantes e atenuantes? Conceito doutrinário. Esse conceito aí nos é apresentado pelo Rogério Greco? Pelo Rogério Greco, sim. Circunstâncias agravantes e atenuantes, espera aí, temos solicitação de aula aqui. Circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica, são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. Mais uma vez, circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica
e tem por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. Por que se diz que são circunstâncias, são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica? Disse que são dados periféricos porque, na verdade, eles não integram a descrição típica. Eles não integram a descrição típica. Nós vamos ver que, por exemplo, motivo fútil e motivo torpe são circunstâncias agravantes. Se nós temos o delito de, vamos lá, lesão corporal, o delito de lesão corporal, em que houve o cometimento, em que houve a aplicação de uma circunstância agravante de motivo fútil, por exemplo, o delito de lesão corporal continua sendo de lesão corporal. Compreendem? O motivo fútil, ele não integra a descrição típica. O delito é lesionar alguém, é causar lesão a alguém. Esse é o delito. Por isso que se fala que não integra a figura típica. Ele não está na descrição típica do delito. É isso que se quer dizer quando se fala que não integra a figura típica. E tem por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. As circunstâncias agravantes aumentam, as circunstâncias atenuantes diminuem a pena base. Vocês se recordam, o que é pena base? Pena base é a pena a que chega o juiz de direito considerando as circunstâncias judiciais, que é o primeiro cálculo. No primeiro cálculo, ele considera as circunstâncias judiciais, artigo 59. A pena a que ele chega considerando esse primeiro cálculo chama-se pena base. É sobre esta pena base que o juiz vai fazer incidir as agravantes e atenuantes, caso estejam presentes, para recomeçar aí, então, o seu cálculo. Ele recomeça o cálculo sobre a pena base. Ok? Pontos de destaque. No que diz respeito à manifestação judicial, gente. Se vocês se recordam, quando nós falamos de circunstâncias judiciais, eu disse a vocês que o juiz sempre tem que se manifestar a respeito das circunstâncias judiciais. O juiz sempre tem que se manifestar favoravelmente ou contrariamente, mas ele sempre tem que se manifestar, falando se elas estão ou não estão presentes, beleza? Aqui nas circunstâncias agravantes e atenuantes, o juiz não tem que se manifestar sempre. O juiz não tem que se manifestar sobre cada uma das circunstâncias agravantes e atenuantes. O juiz só precisa se manifestar a respeito das circunstâncias agravantes e atenuantes caso elas estejam presentes no caso concreto. Para ficar bem claro, quando nós falamos lá do artigo 59, não é isso? Aqui, ó, 59. O juiz, ele tem que falar, na hora de sentenciar, ele vai ter que falar da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos, da circunstância, consequência e comportamento da vítima. Ele necessariamente tem que falar sobre tudo isto na sentença, na hora de apenar. Já as circunstâncias agravantes e atenuantes, que nós vamos estudar hoje, que estamos começando a ver hoje, o juiz só vai se manifestar a respeito delas se elas existirem. Se elas estiverem presentes no caso concreto, o juiz vai fazer menção a elas para a fundamentação do aumento ou redução de pena. Mas somente se elas existirem. Ele não precisa fazer menção a elas caso elas não existam. Ok? Limites. Da mesma forma que nas circunstâncias judiciais, levando-se em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode passar, né? Não pode ser inferior ao mínimo, nem superior ao máximo previsto em lei.
se a pena do homicídio vai de 6 a 20 anos, e o juiz, consideradas as circunstâncias judiciais, o juiz deu uma pena de 6 anos e 6 meses. Correto? 6 anos e 6 meses, considerados primeira fase circunstâncias judiciais. Tranquilo, Jorge? Consideradas as circunstâncias judiciais. 6 anos e 6 meses. Suponhamos que o juiz tenha vislumbrado duas circunstâncias atenuantes. Na redução da pena de 6 anos e 6 meses, ele não vai poder dar uma pena inferior aos 6 anos. Compreendem? Melhor do que isso. Suponhamos que, na análise das circunstâncias judiciais, o juiz manteve a pena em 6 anos. Não tinha nenhuma circunstância judicial desfavorável à pessoa. O juiz manteve a pena em 6 anos, era de 6 a 20, homicídio. Na hora da análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, o juiz vislumbrou a ocorrência de uma circunstância atenuante. O juiz pode reduzir a pena? Não, não pode. Por quê? Porque na lei está previsto de 6 a 20. Beleza? Então, considerando a título de agravante ou atenuante, a pena não pode ir nem acima do máximo previsto em lei, nem abaixo do mínimo previsto em lei. Ok? E no que diz respeito à quantidade, quanto se aumenta ou quanto se diminui em razão da presença de uma circunstância agravante ou de uma circunstância atenuante? Aumenta-se ou diminui-se 1/6 da pena. Da mesma forma que nas circunstâncias judiciais. Aumenta-se ou diminui-se 1/6 da pena, correto? Só que nas circunstâncias judiciais, nós partimos da pena prevista em lei, né? Do mínimo previsto em lei. Nas circunstâncias agravantes e atenuantes, nós partimos da pena base, que é a pena resultante da aplicação das circunstâncias judiciais. Ok? Esse cálculo de 1/6 para mais ou para menos, nós iremos fazer considerando a pena base, a pena que se chegou em razão da aplicação das circunstâncias judiciais. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Artigo 61. Vamos falar primeiro das agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Veja só, nós já temos que parar para pensar aqui, já no caput do 61. O primeiro já no caput, nós temos a menção de que a circunstância prevista lá nos incisos e alíneas do 61, ela somente vai poder agravar a pena se ela não qualificar o crime, se não constituir ou qualificar o crime. Vou exemplificar para vocês. Nós temos, a gente já viu aqui, ó, a princípio, vamos lá, inciso 2, a linha A. O inciso 1 fala da reincidência. Da reincidência nós falaremos daqui a pouco. Não vou entrar na reincidência não, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas já vamos partir para o inciso 2. Ter o agente cometido o crime, a linha A, por motivo fútil ou motivo torpe. O 61 caput, ele está nos falando, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Vamos falar de um homicídio. Nós temos um homicídio simples, que é pena de 6 a 20 anos, e nós temos um homicídio qualificado, que é pena de 12 a 30 anos. Ok? No homicídio, uma das modalidades de homicídio qualificado é homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe. Correto? Fútil é motivo sem importância nenhuma,
a vítima olhou torto para o autor não gostou da forma que foi olhado, foi lá e deu um tiro e matou a vítima, ou o motivo torpe é um motivo repugnante. Motivo repugnante. O cara tentou, o livro do Greco traz um exemplo interessante, ele fala que a pessoa, um exemplo interessante, torpeza, né? Torpeza ele é um motivo repugnante. A menina negou-se a sair com o cara e o cara foi lá e matou a menina por conta disso. Uma garota de programa negou-se a estabelecer, né, a firmar um contrato de prestação de serviço com um homem, o homem a matou por isso. Então, disse que é um motivo repugnante, não é um motivo absolutamente inadmissível. Vejam, o homicídio, ele é qualificado por motivo fútil ou torpe. Já existe a previsão legal de qualificadora de futilidade e torpeza, motivo fútil e motivo torpe. Se a pessoa foi condenada por homicídio qualificado por motivo fútil, por exemplo, matou o outro porque o outro olhou torto para ela, o autor matou a vítima porque a vítima olhou torto para ela, a pena para fins de cálculo das circunstâncias judiciais, primeiro dos cálculos, já parte dos 12 anos, em razão da futilidade. Então, quando o artigo 61 nos diz, o 61 caput nos diz que vai ser considerado para agravar a pena quando não constitui ou qualifica o crime, o que se quer é que nós não tenhamos o bis em idem. A pessoa não pode responder por homicídio qualificado por motivo fútil e, em função disso, partir da pena de 12 anos, e, na hora de ser apenado, o juiz considerar a mesma futilidade para fim de agravamento de pena. Não existe essa possibilidade, correto? A futilidade já foi considerada lá atrás porque existe a modalidade do crime qualificado, do homicídio qualificado por motivo fútil. Ele não poderá ser utilizado duas vezes. Beleza? A linha B, como disse, da reincidência falaremos logo mais. A linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Ter o agente cometido o crime para facilitar a execução, assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui é um caso em que nós temos concurso de crimes, né? Houve o cometimento de mais de um delito. E um dos delitos cometidos serviu como meio para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, né? Suponhamos que você tem ali a pessoa com o propósito de se garantir a impunidade de um delito de homicídio, com o propósito de se garantir a impunidade de um delito de homicídio, ela some com o corpo, não é? Some com o corpo, incinera o corpo, some com o corpo, incide também no delito de ocultação de cadáver. Então, nós temos aí o delito de homicídio e teremos o delito de ocultação de cadáver. Neste caso, para o delito de ocultação de cadáver, ele vai ser feito com o propósito de garantir a impunidade, né? Impunidade ou ocultação do crime de homicídio. Para o delito de ocultação, nós teremos a aplicação da agravante, correto? Para o delito de ocultação, não para o delito de homicídio, para o delito de ocultação, para este segundo delito que foi cometido com o propósito de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Beleza?
A linha C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui, gente, é sempre importante dizer que nós temos, em especial nos delitos contra a pessoa, mesmo delitos contra a dignidade sexual, nós vamos pensar em um delito de estupro, e salvo o melhor juízo, o delito de estupro não apresenta essas modalidades qualificadas, ele não apresenta essa circunstância aqui, por exemplo, como qualificadora, a circunstância da linha C. Se a pessoa cometer um estupro e neste cometimento, nela se valer de emboscada, agir de maneira dissimulada com a vítima, ou agir à traição, em qualquer dessas circunstâncias, a pessoa vai ser apenada pelo crime de estupro e vai ter aplicação da agravante. E por que vai ter aplicação da agravante? Porque não há previsão de qualificação do delito de estupro a este título. Se se tratasse de um crime de homicídio, nós temos um homicídio qualificado a este título aqui, ó. Nós temos um homicídio qualificado, está lá no 121, parágrafo 2º, existe o homicídio qualificado por ter sido cometido a traição de emboscada ou mediante dissimulação. Se se tratasse de um homicídio, nós não teríamos a aplicação da agravante. Por quê? Porque já teria figura qualificada. Se se tratasse, por exemplo, de um crime de estupro ou de qualquer outro crime em que não houvesse a qualificação a este título aqui da linha C, nós teríamos a aplicação da pena base é essa que se chega considerando as circunstâncias judiciais, e sobre essa pena base seria aplicado a agravante referente aqui ao inciso 2, a linha C. Beleza? A linha D. Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que poderia resultar perigo comum. Da mesmíssima forma, a gente pode pensar em um delito de estupro, tendo sido cometido sobre... Eu gosto bem de fazer essa diferenciação, quer ver? Deixa eu ver aqui, foi feito um questionamento, só para eu falar se eu não estou... Sim, Sofia, nós precisamos, para se falar, nós precisamos de 2 crimes, na linha B aqui, necessariamente nós precisamos de 2 crimes, e nós teremos a pena agravada apenas do delito que foi cometido para a execução, ocultação, impunidade ou vantagem do primeiro crime, correto? Nós teremos o agravamento da pena dele, precisamos de 2 delitos no caso da linha B. No caso das alíneas A e C, não, pode ser apenas um delito. Gente, para ter certeza, quer ver? Deixa eu só olhar aqui. Certeza que eu não estou falando bobagem com vocês, porque com os crimes que a gente trabalha direto é mais fácil. Mas como os crimes que a gente não trabalha direto, vamos lá. É a possibilidade da gente fazer bobagem ali, tranquilo, beleza. Artigo 215, que é o... Violação sexual mediante estupro. Isso. Estupro, 213. Nós não temos as qualificadoras no estupro, nós não temos essas qualificadoras. Então, não temos um homicídio de estupro qualificado. A linha D. Nós temos essa qualificadora, nós temos o homicídio qualificado a este título aqui. Se você cometeu um homicídio com emprego de tortura,
você vai responder por homicídio qualificado. Vai ter aplicação do agravante? Não. Por que não? Porque você já está respondendo por homicídio qualificado. Mas se for cometido um estupro mediante tortura, aí não, aí sim. Aí não, aí sim. Aí sim, nós teremos a aplicação da agravante. Por quê? Porque não existe o delito de estupro qualificado por ter sido cometido mediante tortura. Ok? Vocês vejam que nós temos uma previsão geral, emprego de veneno, e é interessante, aí só para vocês vão ver isso aqui novamente quando forem ver os crimes em espécie, olha lá, traição, emboscada, a linha C, traição, emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Vocês vejam que tanto a traição, quanto a emboscada, quanto a dissimulação, eles apresentam a característica comum de dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima. Na linha D, nós temos veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Insidioso ou cruel é aquele que sujeita a pessoa ao maior sofrimento, ou que poderia resultar perigo comum. Né? Se nós temos aplicação de veneno, por exemplo, ou tortura, trata-se de meio insidioso ou cruel. Se nós temos aplicação de fogo ou explosivo, trata-se de meio que pode resultar em perigo comum. Não é? Você atirou fogo na pessoa, no ambiente em que ela estava, esse fogo poderia se alastrar. Tranquilo? Contra a linha E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, dúvida nenhuma, né, gente? Esse mesmo delito aí, vamos nos valer sempre dele, delito de estupro, o delito de estupro, se as vítimas forem qualquer dessas pessoas, é interessante falar de estupro de cônjuge, né? Se a vítima for qualquer dessas pessoas, nós teremos a agravante. F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se em relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica. Aqui é interessante essa linha F, gente, é interessante fazer menção a ela, porque veja só, lá no caput de 61, o que ele fala? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Nas alíneas A, B, C e D, eu dei exemplo para vocês de fatos, de situações que qualificam o crime de homicídio. Então, nós não poderemos ter a pena agravada em razão de já se tratar de um homicídio qualificado pelo mesmo motivo. Só que vejam aqui no 61, que o 61 fala quando não constituem ou qualificam. Quando constituir um crime, também não pode agravar. A linha F, que nós estamos falando, isso, ele fala com abuso de autoridade ou prevalecendo-se em relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma específica, de lei específica. Se esta violência contra a mulher, do fato, do crime, né, do fato concreto, se essa violência contra a mulher se encaixar direitinho em um dos delitos previstos lá na Maria da Penha, não tem como aplicar agravante. Por quê? Porque a violência já vai constituir um delito. E como nós estamos vendo aqui, e como nós estamos vendo, vimos no caput, se qualificar ou constituir outro crime, se qualificar ou constituir o crime, não pode ser aplicado a título de agravante para nós não termos o bis em idem. Então, a linha F, ao final aqui, fala contra ou com violência contra a mulher,
Se estivermos falando de Lei Maria da Penha, não tem como agravar, porque seria bis in idem, ok? Vocês vejam aqui, fala com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade. Suponhamos que, ainda falando do delito de estupro, a vítima de estupro seja um dependente financeiro, ela né, coabite, more de favor na residência do estuprador. Nós temos aqui uma agravante que se prevalece dessa circunstância para cometer o crime de estupro. Me perguntou alguma coisa aqui. Se efetuou vários disparos, desferiu vários disparos, buscando atingir o seu alvo, se enquadra na linha D. Ah, interessante, você está falando que resultou em perigo comum, pelo fato de ter sido efetuados vários disparos em um local público, né? Um local público. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Nós não temos a previsão expressa nesse sentido, mas é uma possibilidade, sim. Se a pessoa tem um local absolutamente público, porque você veja, a linha D, ela não é exaustiva, né? Ela não é taxativa, ela abre a possibilidade, ela fala emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que poderia resultar em perigo comum. Como você muito bem aí citou no seu exemplo. Se a pessoa chega e dispara efetua um monte de disparo de arma de fogo em um local público, possibilidade pode resultar em perigo comum? Pode resultar em perigo comum, sim. É uma possibilidade, tranquilo. Com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, nós podemos pensar aqui, neste caso, de delitos, vamos lá, está aqui, ó, se enquadra direitinho, com abuso de poder ou violação de dever inerente a ofício, cargo, ofício ou profissão, nós pensamos aí desses delitos sexuais cometidos por delito sexual cometido por médico, delito sexual cometido por médico no exercício da sua profissão, ele responde pelo delito sexual com a possibilidade da agravante. Contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida, não tem dúvida nenhuma, né? A característica que apresentam essas 4 pessoas são a maior vulnerabilidade de todas elas, tanto a mulher grávida, tanto a criança, quanto o maior de 60, quanto o enfermo, quanto a mulher grávida, em razão da sua situação física, eles se apresentam mais vulneráveis, correto? Se apresentam mais vulneráveis. Vamos lá. Padre se encaixaria na linha G? Depende da circunstância. Depende da circunstância. Se ele tivesse valendo da circunstância de ser padre para conseguir, né, perpetrar, para conseguir executar o delito, sem dúvida. Por vezes a gente ouve, né, por vezes ouve-se história de abuso sexual cometido por padre, por vezes, contra criança, né? Volta e meia a gente ouve essa conversa aí. É uma possibilidade, sim. Professor? Pois não? Só uma dúvida. O exemplo que o colega Cláudio aí deu, se isso acontece por ideologia política ou religiosa ou qualquer outra, se enquadraria no motivo torpe-fútil? Nada impede que nós tenhamos a aplicação de 2 ou mais,
nada impede que nós tenhamos a aplicação de duas ou mais circunstâncias. O que acontece é o seguinte, no exemplo dado aí pelo Cláudio, se nós tivermos um motivo fútil ou torpe, igual você falou, a questão política, né? Questão política, motivo fútil, o cara não vai atirar no outro lá porque ele gosta do Bolsonaro, ou vai atirar no outro lá porque gosta do Lula. Tão somente. Se ficar presente a futilidade ou a torpeza, o delito já vai ser qualificado. Se ele já vai ser qualificado, não tem como aplicar a agravante, porque senão seria bis in idem. Ok? O João de Deus se encaixa assim, Sofia. Se encaixa assim. Brincadeira, né? O nome do cara, João de Deus. Brincadeira. Quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, né? Se nós tivermos uma situação em que a pessoa estava sob a proteção, seja de uma autoridade, pode ser, sim, de uma autoridade pública, né? A gente pode pensar a gente pode pensar, autoridade pública, ou até mesmo se a gente pensar aí nessas creches, pré-escola, locais onde ficam internados menores, né, sendo eles vítimas. J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, a razão de ser dessa circunstância agravante aqui é o fato de que em todas elas, vejam, você sempre tem que procurar vislumbrar, você sempre tem que procurar vislumbrar o que a linha apresenta de comum entre as circunstâncias apresentadas. O que nós temos aqui? Incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, em todas essas circunstâncias nós temos o quê? A maior vulnerabilidade daquele que está sendo vítima do delito. Em razão da sua maior vulnerabilidade, a conduta do autor é mais reprovável. Se a conduta é mais reprovável, em função disso, justifica-se a aplicação da agravante. Correto? A linha I. Olha só, a linha L. Interessante. Nós tivemos a inserção da letra K no alfabeto. Estou reparando isso aqui agora. Com certeza na lei deve estar desse mesmo jeitinho. Artigo 62, olha lá. Até deu curiosidade. 61 é isso mesmo. JK. Hoje nós temos K, né, entre o J e o L. Só que a reforma é de 84. Aí pula do J para o L. Muito interessante. Minha vida mudou. Então vejam vocês. No L aqui, nós temos embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada. Aqui na embriaguez pré-ordenada é quando a pessoa se coloca em situação de embriaguez para ter coragem do cometimento do delito, né? A pessoa, para criar coragem, ela vai lá e bebe, se coloca em estado de embriaguez. Também teremos uma maior reprovabilidade da conduta, em função disso a pena é agravada. Tranquilo? Em caso de concurso de pessoas, gente, além dessas agravantes aqui, e mais uma vez, nada impede que nós tenhamos mais de uma agravante, nada impede que nós tenhamos mais de uma agravante em um mesmo delito. Além dessas agravantes do 61, o 62, ele prevê agravantes específicas do caso de concurso de pessoas. No caso de concurso de pessoas, olha lá, a pena ainda será agravada em relação ao agente que, 1,
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2, coage ou induz outrem à execução material do crime. 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de sua condição ou qualidade pessoal. 4, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então, todas essas circunstâncias aí referidas nas alíneas 1, 2, 3 e 4, o que nós temos é que, visualizem vocês, numa circunstância, é sempre o que justifica o aumento de pena, a qualquer título, é a maior reprovabilidade da conduta. E se vocês pensarem na situação proposta pelo artigo 62, havendo concurso de pessoas, ou seja, temos mais de um autor, ou temos coautores, ou temos autor e partícipe, os incisos do 62, ele traz situações em que a pessoa deve ter a sua pena agravada em razão da maior reprovabilidade da sua participação. Se nós estivermos falando da pessoa que organiza ou dirige a conduta dos demais, né? Se for a cabeça pensante, por ser a cabeça pensante do delito cometido no concurso de crimes, ele vai ter a sua pena agravada. Aquele que coage ou induz outrem ao cometimento do crime. Nós sabemos que a coação, nós vimos lá na participação, nós temos a participação são de duas modalidades, não é isso? Induzimento e instigação. Se nós tivermos, nós falamos do partícipe, nós podemos ter a participação material, não é? Em que há o fornecimento de meios para o cometimento de crime, e nós podemos, diferentemente, além da participação material, nós podemos ter a participação moral, onde há o induzimento e instigação. Vejam vocês que interessante aí a sapiência da lei. Se a pessoa coage ou induz um terceiro ao cometimento do crime, lógico que a coagir é mais reprovável do que induzir. Vocês lembram que a indução, no induzimento e instigação, na indução você planta a ideia na cabeça da pessoa. Uma coisa é você coagir, outra coisa é você induzir. Induzir, coagir é mais reprovável do que induzir. Então, esse aumento de pena aqui, em razão da linha 2, se nós estivermos diante de coação, o aumento deve ser maior do que se essa participação for simplesmente uma indução. E nós não teremos aumento nenhum se a participação for apenas de instigação. Olha só para vocês verem que doidura. São todas 3 modalidades de participação moral. Induzimento, instigação, induzimento e coação. Na instigação, temos uma ideia, o executor material do crime já tem a ideia de cometer o delito, e você simplesmente reforça essa ideia, você não vai ter sua pena agravada. Você vai receber pena? Vai receber pena, não vai ter ela agravada porque você instigou uma ideia pré-estabelecida. Segunda situação, a pessoa não tinha a ideia de cometimento do delito, o executor material, mas você foi lá e plantou, você o induziu, plantou na cabeça dele o propósito de cometimento do delito. Você vai ter a sua pena de participação vai ser agravada. Se nós tivermos 2 partícipes, um que simplesmente instigou e o outro que induziu, o que induziu vai ter uma pena maior do que o que instigou. E se nós tivermos uma terceira, se nós tivermos três partícipes intelectuais,
morais, né, intelectuais, um que instigou, o outro que induziu e o outro que coagiu, o que coagiu tem que ter a sua pena um pouquinho maior do que o que induziu, e o que induziu tem que ter sua pena um pouquinho maior do que o que instigou. Correto? Facinho de entender, né? Tranquilo, Ivo? Inciso 3. Quem instiga ou determina a cometer crime, alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude da sua condição ou qualidade pessoal. Eu disse para vocês que se aquele que instiga, não é? Se aquele que instiga, se aquele que estimula uma ideia pré-estabelecida, se, via de regra, ele não tem a sua pena agravada, porque ele simplesmente, a ideia já existia, a situação é um pouquinho diferente se aquele a quem ele instiga é alguém sujeito à sua autoridade. Se for uma pessoa sujeita à sua autoridade, se, por exemplo, se tratar de um filho, se tratar de um dependente econômico seu, numa relação de coabitação, uma relação familiar, né? Se for alguém por algum motivo sujeito à sua autoridade, o seu poder de induzimento, o seu poder de instigação é muito maior do que se for uma pessoa que não é sujeita à sua autoridade. Aquele que é sujeito à sua autoridade, a sua instigação tem um poder muito mais efetivo. Em razão disso, a instigação, quando a pessoa é sujeita à autoridade, a pena é agravada. Correto? Se tratar de uma pessoa não punível, então, aí não tem dúvida nenhuma. Se a instigação tratasse de uma pessoa deficiente mental, você vai ter a sua pena você vai ter a sua pena aumentada em razão dessa qualidade da pessoa. Inciso 4. Quem executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Vocês vejam que interessante, o inciso 1, ele se refere ao autor intelectual, não é isso? Aqui nós estamos falando realmente de quem nós estamos falando do autor. O inciso 2, nós falamos de partícipe. O inciso 3, nós falamos de partícipe. E no inciso 4, nós falamos de autor. Aquele que executa o crime, falamos, né, de autor ou partícipe, porque é aquele que executa o crime ou nele participa mediante pago ou promessa de recompensa. Se a pessoa está participando do delito simplesmente por dinheiro, se ele está sendo pago por isso, a gente pensar aí num crime de lesão corporal ou num crime de estupro, a gente pensando aí na execução de um crime de estupro, quando a pessoa é paga para isso, nós vamos ter a pena agravada. Tranquilo? Deixe-me ver. É mais grave coagir, induzir, instigar. É isso? Exatamente. Do mais para o menos grave. Mais grave é coagir, induzir tem uma reprovação intermediária e instigar é o que tem menor reprovação. Tanto é que quando simplesmente se instiga, não tem o aumento de pena se não for uma pessoa sujeita à sua autoridade. Quando simplesmente se instiga, não tem, a pena não é agravada. Tranquila? Vamos lá, vamos lá. Reincidência. Essa reincidência dá um trabalho, mas nós já falamos dela na aula passada. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Mais uma vez, e vocês viram que a reincidência
é uma... Está lá no 61. A reincidência é uma agravante. Olha só para vocês verem que interessante, antes mesmo da gente falar novamente de reincidência. Os antecedentes, olha que doidura. Os antecedentes funcionam como circunstância judicial. Podem ocasionar o aumento de pena na primeira fase do cálculo da pena. É circunstância judicial, pode ser considerada para estabelecimento da pena base, primeira fase de cálculo. Já a reincidência, ela é considerada uma agravante, e por ser considerada uma agravante, ela é levada em consideração no segundo momento do cálculo de pena. Vejam que interessante, é no segundo momento. Se a pessoa tiver apenas maus antecedentes, vamos considerar, ou vamos aumentar a pena lá na primeira fase. Se a pessoa não tem maus antecedentes, ela não tem simplesmente maus antecedentes, ela é reincidente, neste caso nós vamos considerar a reincidência para fins de aumentar a pena a título de circunstância agravante, não circunstância judicial. Beleza? Vamos lá. Reincidência. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Destrinchando o artigo 63. Primeira coisa, para falar em reincidência, nós precisamos necessariamente ter dois crimes. Né? Nós precisamos do cometimento de dois crimes. Precisamos, então, da prática de um crime anterior. Nós precisamos ter um crime anterior. São dois crimes, não foram crimes cometidos simultaneamente, foram crimes cometidos em momentos distintos. Nós precisamos de um crime anterior. Nós precisamos de um crime anterior. Nós precisamos que este crime anterior tenha sido julgado. Nós precisamos que este crime anterior, ele já tenha sido julgado e tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, a pessoa cometeu um furto e ela foi condenada por este furto e a sentença transitou em julgado, ou transitou em julgado porque ela não recorreu, ou tendo ela recorrido, foi julgado pelo tribunal e transitou em julgado no tribunal. Pode transitar em julgado das duas formas. Ou ela simplesmente não recorreu, deixou correr o prazo e a sentença tornou-se definitiva, ou então ela recorreu e o Tribunal de Justiça confirmou a condenação. Então, precisamos de um crime anterior, precisamos do trânsito em julgado da sentença condenatória, precisamos da prática de novo crime após esse trânsito em julgado, ou seja, transitou em julgado a sentença que condenou a pessoa por crime anterior, e depois do trânsito em julgado, ela vem a cometer novo delito, correto? E quando da apenação deste novo delito, é que a pessoa vai ser considerada reincidente. Para este novo delito aqui, na hora dele ser apenado por este novo crime cometido, é que ele é considerado reincidente. Para que haja reincidência, nós precisamos desses três elementos. Precisamos de um crime anterior, precisamos que a pessoa seja condenada com trânsito em julgado por este crime anterior, precisamos que o novo crime seja cometido após o trânsito em julgado da sentença do crime anterior. Somente nestas circunstâncias é que a pessoa vai ser considerada reincidente. E a reincidência, como consta aí do 61, nós poderemos ter o aumento de pena, não a título de circunstâncias judiciais, teremos o aumento de pena a título de agravante.
Alguma dúvida aí acerca da reincidência, não? Não? Ok. Não, Cláudio. Não precisa ser o mesmo delito, não. Nós temos um negócio que é chamado de reincidência. Quando temos o mesmo delito, porque eu dei exemplo de furto e furto, porque esses são crimes normalmente, assim, né? A pessoa entra ali na empreitada criminosa, o tráfico, o furto é normal, mas nada impede que a pessoa tenha anteriormente cometido um tráfico e agora seja um furto. Ele é reincidente da mesma forma, não precisa ser o mesmo delito. Quando é o mesmo delito, nós estamos diante do chamado reincidente específico. Reincidente específico. Mas a reincidência a título de aumento de pena para fins de circunstância agravante, independe se trata do mesmo delito ou não. Beleza? Vamos lá. Laís, eu vou responder essa pergunta sua aqui agora. Nós vamos falar aqui do 64. Cálculo de reincidência. Cálculo de reincidência. Artigo 64. Eu projetei esse 64? Não. Lancem o 64 aqui, por favor. Para efeito de reincidência, eu só não falei qual parte do 64, né? Ele tem incisos aqui. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Mais uma vez, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção de pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Olha só, gente. Respondendo aí a questão, primeiro explicando. Nós acabamos de falar que para a pessoa ser considerada reincidente, eu preciso cometimento de crime anterior, sentença condenatória transitada em julgado pelo crime anterior, cometimento de novo delito após o trânsito em julgado da sentença que condenou por crime anterior. Beleza? Crime anterior, sentença transitada em julgado, cometimento de novo delito após o trânsito em julgado. Tranquilo? O que o 64 está nos dizendo é o seguinte: se entre o cumprimento da pena pelo delito anterior, o cumprimento, se entre o cumprimento, suponhamos que a pessoa tenha cometido um crime anterior, em função deste crime ela pegou uma pena de 5 anos, e ela terminou o cumprimento de sua pena, estamos em 2021. Ela terminou o cumprimento, ela iniciou o cumprimento da pena em 2010, terminou em 2015. Encerrado o cumprimento da pena em 2015, se ela comete um delito hoje, em 2021, nós já temos 6 anos do cumprimento da pena. Nós já temos 6 anos do cumprimento da pena, ou seja, um período superior a 5 anos. Em função disso, essa pessoa não é considerada reincidente. E, na verdade, pelos posicionamentos mais garantistas, Laís, ela não é considerada nem detentora de maus antecedentes. Ela não é considerada nem detentora pelos posicionamentos mais garantistas, entende-se que a pessoa já pagou a sua dívida com a sociedade ao ter cumprido a pena. Pelos posicionamentos mais garantistas, porque esse conceito, esses entendimentos, essas minúcias, são entendimentos
doutrinários, não é? Pelos posicionamentos mais garantistas, entende-se que nem detentor de maus antecedentes a pessoa é, porque ela, com o pagamento, com o cumprimento da pena, nós temos a total liberação, ela não fica nenhuma marca mais no seu passado. Essa é a ideia. E olha só, não é só do cumprimento de pena. Vocês vejam que do cumprimento de pena, mas quando eu digo prática, é prática mesmo, é prática judicial. É prática judicial mesmo. O juiz, ele pode, o que ele pode fazer, né? Nós temos, já que ele não pode utilizar a título de maus antecedentes, porque a pessoa já pagou a pena e tal, muitas vezes e aí você perguntando na prática, ele pode se escorar em qualquer de outras das circunstâncias lá de 59, né? A gente tem algumas aí que são de um subjetivismo muito grande, pode se escorar na culpabilidade, pode se escorar nas circunstâncias, não é? Alguma circunstância judicial que seja de natureza subjetiva, porque os antecedentes, eles possuem ela é de natureza objetiva. Então, se não se encaixar aqui, dentro desse entendimento garantista, não tem como. Mas alguma outra circunstância judicial de natureza subjetiva, o juiz pode se apoiar nela para aumentar a pena a título de circunstância judicial, caso queira. Então, é isso que é possível na prática. E ainda falando de 64, gente, olha lá. Neste período de 5 anos, como fala aí o finalzinho, é computado o período de prova, da suspensão ou do livramento condicional se ocorrer revogação. Vamos lá, rapidinho. Na suspensão referida aqui, é a suspensão do processo, não é a pena substitutiva, suspensão do processo. A pessoa chegou até o final, ela foi condenada, ela teve suspenso presentes determinadas circunstâncias lá, previstas em lei, foi suspensa a tramitação processual. Foi suspenso o andamento do processo. Passado o período de prova, se não houve revogação, este período de prova é considerado para fins de contagem dos 5 anos, já que ele não cumpriu pena. Se a pessoa obteve o livramento condicional, como é que é o livramento condicional? O livramento condicional, nós vamos estudar, é quando a pessoa cumpre parte da pena, parte ela cumpre encarcerado e a outra parte ela fica livre condicionalmente. Pegou 10 anos, suponhamos, e aí os 3 últimos anos, vamos pensar aqui numa determinada situação em que os 3 últimos anos ela está em livramento condicional. Esses 5 anos aqui vão ser considerados não o encerramento dos 10, vai se considerar também os 3 anos da condicional. Ele vai deixar de ser reincidente passados 5 anos contados a partir do momento em que ele obteve o livramento condicional. Tranquilo? Vamos lá. Sim. 64. Ah, sim. O 64, ele traz mais uma circunstância aí, Jequizan, por favor. Eu acho que ele fala de crime Belê, né, Cláudio? Ele fala de crime militar e infração e crime político. Olha aí, tem uma segunda parte aí de 64. Isso. Não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Se o crime anterior, e eu citei aqui apenas a título, depois vocês consultem, são exemplos. Nós temos o artigo 195 do Código Penal Militar, que é um crime tipicamente militar. E nós temos o artigo 22 da Lei 7.170, que é considerado crime político. Esses 2 delitos aqui
Se a pessoa tiver cometido qualquer desses delitos e posteriormente ela venha a cometer um outro delito, mesmo em período inferior a 5 anos, né, ela não é considerada reincidente. Mesmo que seja em menos de 5 anos, ela foi condenada por sentença transitada em julgado. Ela foi condenada por sentença transitada em julgado. Por crime militar próprio, exemplo citado aí para vocês, o 195 do Código Penal Militar, ou por crime político. Se a pessoa tiver sido condenada por crime militar próprio ou crime político, sentença transitada em julgado, passou 1 ano, ela veio a cometer novo delito, mesmo que o período, então, seja inferior a 5 anos, 1 ano inferior a 5 anos, né, inferior a 5 anos, mesmo que o período seja de apenas 1 ano, por ser o delito anterior político ou militar próprio, essa pessoa não é considerada reincidente. Ok? É uma opção do legislador, em razão da natureza dos crimes. Atenuante. Gente, já é 10h20, eu estou querendo deixar a circunstância atenuante para a nossa próxima aula, porque não vai dar para a gente concluir. Deixa eu ver se dá para a gente concluir circunstância atenuante. Não. Vamos deixar a circunstância atenuante para a nossa próxima aula. O artigo 195, tá? Vamos falar aqui desses dois delitos, para fechar, para vocês não falarem que eu sou enrolão. Acha aí, Jeikezan, assessor para assuntos aleatórios. Acha aí, artigo 195 do Código Penal Militar. Tá aí, ó, Fernanda. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Isso aqui é um crime militar próprio. O que é o crime militar próprio? O crime militar próprio é aquele que não existe uma conduta similar para quem não seja militar, não é? Nós não temos o abandono de posto aqui, que é esse do artigo 195, nós não temos conduta similar, ele não vale para civil, exatamente. Civis não cometem esse crime aqui. Quem comete esse delito aqui é apenas o militar. Este aqui é um exemplo. Caso o delito anterior seja esse, a pessoa venha cometer outro crime, ela não é considerada reincidente. Outro exemplo aqui. Acha aí, gente, por favor? Artigo 22 da 7.170, que é o crime de natureza política. Olha lá. Fazer em público propaganda. Inciso 1. De processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Né? Por exemplo, isso aqui primeiro é considerado crime político. Caso o delito anterior seja um delito desta natureza aqui, e a pessoa posteriormente venha a cometer, suponhamos, um furto, uma lesão corporal, ela não é considerada reincidente. Tranquilo? Bom, gente, alguma dúvida mais? Beleza, alguma dúvida mais? Não? Deixa eu interromper a nossa gravação aqui.